Neste tapete, eu vou usar o fio jute Tex 767, 250 metros. A cor J00. Vamos lá então. E agulha número 4. Vou iniciar fazendo 42 correntinhas. 42 correntinhas. Vamos lá. Tenho 42 correntinhas, agora eu vou pular 1, 2, 3. Na quarta correntinha eu entro e eu faço ponto alto. Estas 3 correntinhas iniciais que nós pulamos equivalem a um ponto alto. Agora eu vou entrando aqui de laçada em laçada e eu vou fazendo pontos altos. Entro na próxima, ponto alto. Então, eu vou fazer laçada a laçada, pontos altos. Em cada uma delas, um ponto alto. Fiz ponto sobre ponto até o final. Neste último ponto, nesta mesma laçadinha que eu fiz o último ponto, eu vou fazer mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mais 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto aqui. Tenho este meu último ponto do ponto sobre ponto, então, ainda dentro desta laçada, eu faço aqui o meu primeiro ponto, que eu vou iniciar agora aqui a carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui nesta curva, utilizando o mesmo ponto de base, eu fico com um total de 9 pontos. O ponto, que é o ponto sobre ponto, 7 para fazer a curva, e o primeiro ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Tenho aqui o próximo ponto, venho bem aqui na laçadinha dele e faço um outro ponto aqui do outro lado. Tenho aqui o próximo ponto, que é este, eu entro nele, bem no pezinho dele, e faço outro ponto. Próximo ponto, entro aqui bem no pezinho dele e faço outro ponto. Assim, a mesma quantidade de pontos que eu tenho embaixo, eu vou fazer em cima. Ponto a ponto, vou entrando e fazendo outro ponto. Vamos lá. Fiz ponto a ponto. E aqui no final, eu tenho que lembrar que estas 3 correntinhas aqui que eu pulei, elas equivalem a um ponto alto. Então, eu também tenho que fazer um ponto aqui em cima das correntinhas. Agora sim, eu tenho ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer aquele processo aqui na curva. Na curva, eu tenho que fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sete pontos de curva, viro aqui o meu trabalho,
venho na última laçada das correntinhas, as correntinhas aqui, então eu venho nesta última laçada das correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Agora aqui eu tenho a minha primeira carreira. Agora, na segunda carreira, vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Venho no próximo ponto, ponto alto. Então, eu vou entrando aqui de ponto em ponto e vou fazer nesta parte reta, ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 20 pontos altos, ponto sobre ponto. Já tenho 1, 2, 3, 4, vou fazer 20. Fiz 20, vou fazer mais 20, porque na verdade são 40 pontos altos. 40 pontos altos. Vamos lá. Tenho 40 pontos altos, ponto sobre ponto. Aqui na curva, eu tenho agora aqueles 7 pontos que eu fiz para formar a curva. Então, eu entro no primeiro ponto, faço um aumento. Um aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base, faço mais um na mesma laçada. Então, eu tenho aqui um aumento. Venho para o próximo, faço um aumento. 2 pontos na mesma laçadinha. No próximo, a mesma coisa. Um aumento. 1, 2 pontos. No próximo, a mesma coisa. 2 pontos. Então, aqui eu já tenho 4 aumentos. Vou para o quinto aumento. 1, 2 pontos. Vou para o sexto aumento. 1, 2 pontos. E vou para o sétimo. 1, 2 pontos. Então, em cada um dos 7 pontos da curva, eu faço um aumento em cada um deles. Agora, eu volto para o processo de ponto sobre ponto, os 40 pontos. Farei, então, 40 pontos, ponto sobre ponto. Vamos lá. Fiz 40 pontos, ponto sobre ponto. Da mesma forma que eu faço de um lado, eu faço do outro. Fiz 40 aqui, faço 40 aqui. Da mesma forma que eu fiz nesta curva, eu farei nesta curva. Aqui eu fiz 7 aumentos, aqui eu farei 7 aumentos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu faço aqui os aumentos. 1, 2 aumentos. Farei os 7 aumentos, um em cada ponto. Tenho os 7 aumentos, conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu entro e assim eu faço um ponto baixíssimo, encerrando assim a minha segunda carreira. Para a terceira carreira, vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E eu inicio aqui o meu processo na parte reta de ponto sobre ponto.
vou fazer aqui 40 pontos. Ponto sobre ponto, já tenho 3, vou completar com 40. Tenho 40 pontos, ponto sobre ponto. Cheguei aqui na curva. Na curva eu vou fazer um bloquinho de um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu faço um aumento e um ponto sobre ponto no próximo ponto. Então, eu tenho um bloquinho de um aumento, um ponto. Novamente. Um aumento, um ponto. Então, aqui eu já tenho 2 bloquinhos, um aumento e um ponto, um aumento e um ponto. Tenho 2 bloquinhos, vou fazer 7 bloquinhos iguais a este. Vamos lá. Depois da parte reta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos de um aumento, um ponto. Agora, eu reinicio a minha parte reta, fazendo aqui 40 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, vou fazer 40 pontos. Fiz 40 pontos, agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nesta curva, eu faço nesta curva, que é um aumento e um ponto alto. Então, eu tenho o bloco de um aumento e um ponto alto. Vou fazer 7 vezes este bloco. Vamos lá. Depois da parte reta, então, eu faço a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Cheguei aqui no final, venho na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo, encerrando a minha terceira carreira. Para a quarta carreira, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, 1, 2 correntinhas de separação, entro aqui na mesma laçada e faço outro ponto alto. Então, eu formo um leque de um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Pulo 1, 2 pontos de base, no próximo eu faço a mesma coisa. Um ponto alto, 1, 2 correntinhas e um ponto alto. Pulo 1, 2 pontos, no próximo, mesmo processo. Um ponto alto, 1, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, eu pulo na base 2 pontos para que eu possa fazer o próximo leque. Então, nós vamos fazer desta forma por toda a parte reta. A minha parte reta termina aqui, porque aqui eu já tenho o aumento, então minha parte reta termina aqui. Aqui eu vou pôr um marcador,
porque eu sei que eu farei este processo até aqui. Então, eu vou marcar aqui. Vamos lá continuar este processo. Fiquei então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lequinhos pulando 2 pontos de base. 14 lequinhos. A partir daqui, começam os meus aumentos, que é a curva. Vou identificar aqui o final da curva. O final da curva é o último bloco de 2 pontos e um ponto alto. Então, aqui é o final da curva. Eu ponho aqui o meu marcador. Tenho aqui o aumento e um ponto. Aqui já começa o ponto sobre ponto. Então, aqui é o final da minha curva. Na curva, eu vou fazer da seguinte forma. Vou pular somente um ponto de base. Então, eu pulo um só, já vou no próximo e faço o leque de um ponto alto, uma, duas correntinhas e um ponto alto. Pulo só um ponto, vou para o próximo e faço o leque. Um ponto alto, uma, duas correntinhas e um ponto alto. Então, na curva, o que nós faremos diferente é que na base, nós vamos pular somente um ponto. Vamos fazer assim até o final da nossa curva. Então, reiterando, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 leques na parte reta, sendo que eu pulei 2 pontos de base. Aqui na curva, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 11 leques, sendo que eu pulei somente um ponto de base. Agora, aqui, eu vou dar início aos pontos que eu pularei 2 pontos de base. Então, aqui, eu vou pular 1, 2 pontos e inicio aqui o processo. 1, 2, e faço outro ponto alto. Então, aqui eu já dou início ao processo. Então, como aqui eu tenho já pulei esses 2 pontos de base, eu vou fazer esta marcação. Então, a partir daqui, eu vou começar a contar os 14 lequinhos pulando 2 pontos. Tá vendo que fica aqui na mesma direção. Então, eu vou, já comecei pulando 2 pontos de base aqui, então, eu marco aqui para minha contagem. 1, 2, até formar 14. Vamos lá. Tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perceba que fica na mesma direção do lequinho que eu fiz no começo da carreira. Agora, eu começo a fazer aquele processo da curva, que eu pularei um ponto só de base e já vou para o próximo. E aqui eu faço o ponto alto, uma, duas correntinhas e um ponto alto. Então, a partir de agora, eu farei os lequinhos, pulando somente uma correntinha de base,
até o final. Vamos lá. Cheguei aqui no final, pulo um ponto, 1, 2, 3, na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo, encerrando assim a minha quarta carreira.